Boa tarde, meus queridos. Torcendo para que as coisas estejam bem por aí, que as notícias sejam talvez um pouco mais promissoras do que todas aquelas que estão sendo veiculadas, que, enfim, as coisas estejam relativamente bem dentro das possibilidades com cada um. Bom, hoje a proposta, na verdade vocês devem ter visto aí no título, é, essa semana não tem vídeo e aí não tem nos moldes que a gente está acostumado a trazer aqui, que é debatendo um texto literário e as implicações dele, que a gente pode tirar para pensar um pouco sobre nós. Nessa semana, eu queria trazer para vocês, na verdade, um texto mais acadêmico e, enfim, dentro dessa natureza, né, que é da N1 Produções, Edições, na verdade, N1 Edições, que surgiu nesse contexto de pandemia para trazer reflexões sobre o momento de diversas localidades. Então, tem filósofos do Brasil inteiro e de várias partes do mundo também, refletindo sobre o momento da pandemia, o pós-pandemia, condições de vida nesse momento e tudo mais. Então, tem textos interessantíssimos lá, mega importantes para vocês acessarem. Mas tem um deles que eu li na quarta-feira passada, que me impactou muito, mexeu muito comigo, e não pelo que ele traz em si. Né? Ele traz um debate importante, mas ele fala de algo que antecede esse debate, que isso me inquietou muito, e enfim, está trazendo várias implicações. Eu queria trazer um pouquinho para a gente hoje. O título do texto em si é A Palavra como Luto e como Luta, do Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Tá? O Durval ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Então ele tem já uma vasta experiência acadêmica. E, de um modo geral, do que trata o texto? Ele vai falar dessa potencialidade que a palavra tem num momento como esse. E, na verdade, como a gente recorre a ela. Né? Como a gente incessantemente busca nela, talvez a tentativa de uma explicação, ou uma tentativa de colocar em termos o que se passa nas nossas mentes. E aí ele vai falar que nunca fomos tão povoados pela palavra num momento como esse. Só que antes de chegar nesse ponto, ele vai falar de algo que me parece ser crucial, que é o silêncio. Ele vai falar que a vida, num certo sentido, ela foi obrigatoriamente necessária parar. A gente foi extremamente necessário que a gente entrasse em silêncio para que essas palavras aparecessem, para que a gente se entendesse, para que as coisas se organizassem em algum sentido. E era um pouco sobre isso que eu queria que a gente conversasse, pensasse um pouco sobre a necessidade do silêncio na atualidade, a necessidade do silêncio em nossos dias. Nós somos povoados de barulho o tempo inteiro, nós somos povoados de sons o tempo inteiro. E tecnicamente, muita gente fica angustiado quando está em silêncio, porque parece que o silêncio não tem mais utilidade, o silêncio não tem mais importância. E na verdade, o momento que nós estamos, ele se torna crucial, justamente porque ele pede o silêncio, justamente porque ele pede que a gente pare, porque justamente ele pede que a gente reflita sobre tudo isso que está acontecendo. Eu costumo brincar com os alunos, né, que eu tenho, e na verdade não é nem brincar, mas é tratar esse tema, que é, e o George Orwell me dá subsídio para isso quando ele escreve em 1984, né, onde o personagem principal da obra ele trabalha num lugar que extrai as palavras do dicionário. Então, cada vez mais as palavras vão sendo limitadas no lugar onde essas pessoas estão, né, nessa sociedade. E eu brinco com os alunos, eu converso e debato com eles sobre o esvaziamento da palavra. Como é que a sociedade que nós estamos, cada vez mais, é muito mais recorrente, com que as coisas se tornam muito mais vazias, as conversas se tornam vazias, tudo se torna muito supérfluo nesse tempo que nós estamos. E aí eu costumo dizer para os alunos que a conversa que eu tenho com X pessoa
é a que eu posso ter com Y, com Z, com W, porque, em essência, as conversas não mudam. Em essência, o que eu falo para um, eu também falo para outro. Em essência, as coisas não mudam. E isso é um problema grave na nossa sociedade, porque a gente não conhece mais o outro. A gente não experiencia nos conhecer nesse processo todo. É tudo muito banal, é tudo muito vazio. E aí, por exemplo, isso eu comecei a discutir com os alunos antes, mas agora a gente tem conversas que só se dão por figurinha. Então, não, são várias construções de sentido, mas não há um aprofundamento sobre tudo aquilo. Acho que poderia ser uma conversa muito potente em algum sentido, mas é muito pelo contrário, é para esvaziar as palavras, e se eu esvazio as palavras, automaticamente eu esvazio os sentidos. Então, a vida em algum termo está ficando sem sentido. A nossa existência em algum termo está ficando sem sentido, porque ela só se configura quando eu trabalho, ela só se configura quando eu estudo, ela só se configura quando eu tenho ocupações, e não por simplesmente ser uma vida, e não por simplesmente existirmos. Então, é sempre no fazer que eu me confirmo, é sempre no assumir coisas que eu me afirmo enquanto ser, enquanto sujeito. E isso limita toda essa experiência de vida, em algum sentido. Então, esse debate sobre o silêncio talvez seja extremamente oportuno, da necessidade que nós temos de parar. Então, por isso, eu pontuo aqui que esse não é mais um vídeo, porque eu não queria também falar muito tempo, porque é um convite para que a gente pare, para que a gente se silencie, para que a gente consiga ouvir os barulhos da rua, né, os sons das motos, das obras, os sons dos pássaros, ou o som do próprio silêncio. E o que o silêncio tem a dizer para nós, sobre nós. E nesse sentido, não há muito que a gente possa falar, não há muito que a gente possa aproveitar ou expandir esse tema. Porque quanto mais eu tento colocar em palavras o que significaria estar em silêncio, eu estou privando, na verdade, a gente de sentir e de experienciar isso tudo. Então, que a gente possa, dentro das possibilidades, começar a dar mais espaços. Né? Eu venho de uma geração que acostumou muito com o barulho, muito, muito, a ponto de, eu conheço várias pessoas, eu sou uma delas, que não consegue estudar normalmente se não tiver um som, se não tiver barulho, se não tiver outras coisas tocando. Então eu só consigo estudar com música de fundo. Se eu não coloco nenhuma música, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de embora eu consiga parar e no silêncio construir um texto, né? Ler um texto e tudo mais. Mas eu preciso sempre de som, porque eu consigo reter mais as informações com o som tocando. E essa experiência é, tem ocupado muito tempo, né? Na verdade, a gente tem o tempo todo, então, procurado esses sons, né? Porque a gente se acostumou demais com barulho. E quando está tudo silencioso, parece que nós estamos sozinhos, estamos vazios e começa várias crises existenciais porque a gente não tem mais tempo para olhar para si. Então, não vou me estender muito. É, na verdade, convidá-los a se silenciarem. E aí eu propus para os alunos uma atividade que eu também estou me propondo, da gente ficar de 10 a 15 minutos, uma vez na semana, pelo menos. Porque, enfim, nem isso a gente consegue. Sem falar com ninguém, sem olhar celular, sem interagir com nada. Apenas nos perdermos ou nos lançarmos no silêncio e tentar sentir o que ele traz para nós. É esse um convite que eu faço. Façamos silêncio, para talvez aprendermos a nos ouvir. E aí o que o Durval, o professor, vai pontuar é que é desse movimento de silêncio que a gente retoma a palavra de novo como luto, num momento como esse que nós estamos, e como luta também. Mas acho que mais do que isso, é nesse movimento de me silenciar que eu consigo retomar quem eu sou. Como a proposta aqui dos vídeos tem sido de olharmos para nós, acho que isso é essencial. A gente precisa olhar para nós.
e que seja em silêncio. Porque aí é você e você. E aí você falando com você internamente. Fica o convite feito. Espero que vocês consigam vivenciar isso dentro das possibilidades, óbvio. Porque, enfim, a gente sabe que mesmo em casa, para os que podem, tá uma tormenta, porque, enfim, demandas de trabalho e tudo mais, né, demandas de estudo. Mas espero de verdade que vocês consigam se aproveitarem. Fica o convite. Tchau.